Olha, rodoviários fazem protesto no centro do Recife e dizem assim, ó. Seguinte, as empresas não estão cumprindo o acordo que foi feito para acabar com a greve não, viu? Por causa disso a gente está aqui fazendo protesto. Deixa eu chamar Renato Barros ao vivo, que ele está acompanhando tudo de perto. Renato, quer dizer que o pessoal está arretado aí, né? Com a falta do cumprimento do acordo. Vai lá, você está ao vivo. Oi, André, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Balanço Geral desta quarta-feira. A nossa equipe está aqui no cruzamento da Rua do Sol com a Avenida Guararapes. Estamos aqui no pé, digamos assim, da Ponte Duarte Coelho, coração do centro do Recife. E nesse momento são dezenas de ônibus que estão estacionados aqui no local. Esse protesto teve início durante a manhã. Aqui na Avenida Guararapes a gente pode observar que são vários os ônibus, tem BRT também, todos parados, também aqui na Rua do Sol. E isso é um protesto que está sendo realizado pelo Sindicato dos Rodoviários do Recife e de toda a região metropolitana. E aí alguém pode perguntar, mas Renato, a greve não acabou? A greve não foi finalizada? Pois bem, a greve foi finalizada. Havia um acordo com a Urbana PE. Só que esse acordo, de acordo com os rodoviários, ele não está sendo cumprido. E, portanto, esse protesto, ele está acontecendo em virtude desses fatores. São vários os ônibus que estão estacionados aqui na Ponte Duarte Coelho, e essa paralisação, ela está ocorrendo até o começo da tarde de hoje. Pelo menos a informação inicial que nós conseguimos obter junto ao Sindicato dos Rodoviários. Temos aqui alguns cartazes: Urbana, respeite o TRT, rodoviários querem respeito. Temos aqui a bandeira do sindicato, temos também, pelo cumprimento imediato do acordo, rodoviários e população merecem respeito. E aí eu vou chamar o presidente do Sindicato dos Rodoviários do Recife, da região metropolitana, Aldo Lima, para conversar com a nossa equipe agora aqui no local. Enquanto isso, o Williams Freire pode mostrar a fila muito grande dos veículos que estão estacionados aqui no local. E aí, deixa eu chamar aqui o Aldo, porque aí, vou pedir para ele ficar aqui, por gentileza, Aldo, para a gente poder conversar a respeito desse assunto, porque a gente já vinha acompanhando nos últimos dias denúncias referentes ao não cumprimento desse acordo. Eu queria esse detalhamento agora, a gente está ao vivo para o Balanço Geral, para você poder dizer para a gente o que é que foi firmado nesse acordo com a Urbana PE e o que é que as empresas e a própria Urbana, nesse caso, não está cumprindo. Boa tarde. Boa tarde. Tivemos 4% de aumento linear, mas além dessa discussão, que firmamos esse acordo de termos 1% a mais de um ganho real, que não foi o ideal, mas foi o possível para o trabalhador, a gente também acordou que durante os 6 dias de greve, 4 dias seriam abonados ou perdoados e 2 seriam compensados em horas. Eles teriam até 90 dias para compensar 14 horas e 40 minutos. Isso seria o quê? Uma extensão do expediente de cada um para poder compensar essas horas? Por mês daria um pouco mais de 4 horas durante esses 3 últimos meses. O que é que eles fizeram? Descontaram de uma vez e o pior, que fizeram esse desconto como se estivesse pagando hora extra e não como horas normais, porque as horas extras é superior às horas normais. O valor da hora extra é 70% em cima das horas normais. Ou seja, 13 horas, por exemplo, que é um dos contra-cheques que informamos ao Ministério Público do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho, o descumprimento. 13 horas que eram para ser descontado no máximo R$ 170 a não ser pago a título de compensação, descontaram R$ 295 do trabalhador. Ou seja, foram vários descontos indevidos. Além de, durante esses 6 dias de greve, teve trabalhador que teve uma folga no meio. Ou seja, era para ter calculado aí um desconto de no máximo 7 horas e 20. Mas eles mantiveram o desconto de 2 dias, desconsiderando a folga do trabalhador. Foi um descumprimento ao acordo que foi firmado e, infelizmente, o sindicato teve que vir aqui protestar diante de mais um absurdo dos coronéis do transporte. E aí, diante dessa denúncia, desse fato que está acontecendo, eu queria saber o seguinte: já foi protocolada alguma denúncia referente a isso no Tribunal Regional do Trabalho? Afinal, esse acordo ele foi firmado, né, no Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região. Como é que está sendo em relação a isso? Bom, já fizemos uma petição, né, atravessamos uma petição no tribunal, já informando, né, todo o descumprimento praticado pela Urbana. A gente aguarda que o tribunal já se posicione, né, para rever esse absurdo, né, que nos levou aqui a esse protesto. Daqui a pouquinho eu vou voltar com o Aldo Lima para a gente conversar um pouquinho mais a respeito disso. Só que nós temos aqui muitas pessoas que estão acompanhando esse ato que está sendo realizado aqui no centro do Recife. Deixa eu chegar aqui na minha amiga. Me dê licença, como é seu nome? Eu sou Aurinete. Aurinete, a senhora
tá circulando aqui no centro, tinha alguma finalidade? Veio... Eu tinha um compromisso aqui que tinha que ser hoje. E quando chegou na Progresso, o motorista do TIP parou e disse que ia ter uma paralisação dos motoristas. A maioria da população está conveniente sim com os motoristas, porque a situação que os motoristas passam é uma situação muito difícil, porque você exercer uma dupla função de motorista e de cobrador e você ganhar um salário de R$150, isso aí é uma miséria. Quer dizer, a gente sabe que os empresários ganham muito bem, muito dinheiro, porque é muito passageiro. Então, por que não repassa esse dinheiro dos cobradores para os motoristas? Outra coisa também, os motoristas passam o dia todinho sem ter uma alimentação adequada. E outra coisa, quando eles saem da garagem, que recolhe os ônibus, que eles vão para suas casas, eles não têm transporte para ir para suas casas. Alguns motoristas têm sim, seu carro, tem sua moto, mas aquele motorista que não tem transporte para voltar para casa, ele se submete à violência de assalto e muitas coisas que acontecem para voltar. Então, nós passageiros estamos de acordo que a situação dos motoristas melhore sim. Cadê o ar-condicionado? Cadê a Raquel Lira que ganhou essa eleição e disse que ia melhorar o transporte público do metrô e do ônibus? Raquel Lira, a gente não está de acordo com essa situação que os motoristas estão passando, então veja como é que você vai fazer para melhorar a situação dos motoristas e dos passageiros também. Minha amiga, me diga seu nome e seu sobrenome. Aurinete, Nete. A senhora trabalha com o quê? Eu sou professora. Tá certo, dona Aurinete. Obrigado pela participação. Temos muitas pessoas aqui que estão aqui acompanhando essa manifestação e a gente vai fazer pergunta de uma maneira bem objetiva. Minha amiga, a senhora é favorável a essa paralisação? Sou sim. É porque, vê só, eles precisam desses aumentos. Por quê? Porque, vê só, eles trabalham, risco de vida que eles têm. A gente também tem risco, porque no momento que ele está dando troco, a gente está arriscado. Eu vim lá de perto da restauração, ó. Eu sou hipertensa, tive infarto, ia para o cardiologista, perdi. Entendeu? Mesmo assim, a senhora está compreendendo a situação? Estou compreendendo sim, sou favorável sim. Diga seu nome e seu sobrenome. Messia Ferreira Sabino Dias, muito obrigada. Obrigado, dona Messia, aqui pela participação. Temos mais pessoas que estão aqui também. Tem muita gente. Vem cá, minha amiga. Como é seu nome? Meu nome é Maria de Lourdes Gino de Mello. Dona Maria de Lourdes, a senhora estava até circulando aqui no centro perguntando que horas que iria voltar, né? Mas aí, diante dessa paralisação, o que é que a senhora acha? Eu acho justo, mais do que justo, porque o motorista ele tem dupla função, entendeu? Ele passa troco, ele recebe a passagem, ainda sai do local dele, que não é para ele sair do local onde ele está sentado, para passar o nosso cartão lá, entendeu? Ainda fica com o ônibus parado para ver se o usuário passou ou não, entendeu? Ainda desce cadeirante, sobe cadeirante, isso aí é errado, todo mundo sabe que é errado, entendeu? Que é desvio de função isso aí. Entendeu? Tá certo, minha amiga, teu nome, teu sobrenome, repete. Meu nome é Maria de Lourdes Gino de Mello, então eu sou hipertensa, fui pro médico, cheguei lá, perdi o médico, isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. Recife é a cidade mais linda daqui que nós temos, mas ultimamente está uma vergonha, é assalto, ônibus sucateado, metrô sucateado, que a gente tem que armar a sombrinha dentro do metrô, entendeu? Na verdade que não é metrô. Metrô tem em outros países, mas aqui é trem. E aí a gente vai fazer o seguinte, a gente aproveita também, muito obrigado aqui, minha amiga, pela tua participação, para ouvir as outras pessoas que estão aqui no local. Teu nome, meu amigo, me dê licença. Seu Bira. Tá. Seu Mira, o senhor estava em algum ônibus, teve que descer, eu estava andando aqui pelo centro? Eu estava andando pelo centro, vim de Paulista para pegar o ônibus. Quando eu voltei agora, não tem mais ônibus para canto nenhum, nem para Paulista, nem para canto nenhum. A denúncia que os rodoviários fazem é que houve um acordo, né, quando teve a greve na semana retrasada, mas que esse acordo não está sendo cumprido pela Urbana. Então o senhor acha que é justo, concorda com essa nova paralisação? É justo, né? Tem que parar, né? Para dar os aumentos ao pobre do motorista, como a mulher reclamou agora aí, bota cadeirante, tira cadeirante, bota velho, bota todo mundo, uma pinota catraca e tudo. E fica por isso mesmo. Muito obrigado. Obrigado você, meu amigo, aqui pela sua participação. Vem cá, Williams, vamos tentar mostrar aqui como é que está a situação? Olha só, primeiro, Avenida Guararapes. Aqui é a Avenida Guararapes, a gente já mostra que tem, pelo menos, só aqui no olhômetro, já são uns 10 ônibus que eu consigo ver, mas ainda tem a curvinha, mas ali ao lado, que é o itinerário, né, dos ônibus. Tem BRT também ali no meio, e de lá, vou vir aqui mais uma vez com o Williams, para a gente poder mostrar Rua do Sol. E aqui, gente, é muito ônibus, são vários os veículos, eles estão seguindo até
as proximidades do Teatro de Santa Isabel. Então são muitos os carros, muitos os veículos parados. Então quem está circulando nesse momento aqui no centro do Recife e está precisando do transporte público, possivelmente não vai ter à disposição nesta quarta-feira, no começo da tarde de hoje. E olhando aqui na Ponte Duarte Coelho, posso vir até aqui com o Williams Freire para a gente poder mostrar. São também dezenas de ônibus que estão estacionados aqui no local. O pessoal, todo mundo que a gente está entrevistando, está favorável a esse movimento, está favorável à paralisação. Por quê? Isso desde a greve, que eu já vinha notando particularmente, André e todo mundo que está aqui acompanhando o Balanço Geral, que as pessoas estavam solidárias ao movimento. E aí eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui com o Williams, porque a gente consegue mostrar, até mesmo subindo aqui, que dá para ter um panorama melhor dos ônibus que estão parados. A gente observa aqui que tem uma quantidade realmente considerável dos veículos, o Williams consegue mostrar melhor agora. São muitos os ônibus que estão parados aqui. E o transporte público aqui na região metropolitana do Recife, mais precisamente no centro da cidade, está comprometido no começo da tarde desta quarta-feira. A gente vai fazer o seguinte, vou voltar agora com você, André, porque você tem uma pergunta para fazer e, claro, eu vou em busca das respostas aqui direto da Ponte Duarte Coelho. Pois não. Rafael, vê só, Renato, vê só, desculpa, Renato Barros. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu queria entender direitinho como ficou amarrado esse negócio. Porque veja só, tinha um motorista, tinha um cobrador, cada um ganhava um salário diferente. Depois tiraram o cobrador, deram uma merreca para o motorista. E esse dinheiro veio para passagem de ônibus, para baratear a passagem? Então, o que é que eu quero de você? Chegue ali perto do Aldo, pergunte a ele quanto era o salário do motorista, quanto era o salário do cobrador e quanto foi que o motorista passou a ganhar mais por fazer a dupla função. Que eu quero saber se compensa ou não e quero saber também se isso foi diminuído na passagem de ônibus. Pergunta, eu vou chegar por favor. junto do Aldo Lima, mas eu já posso trazer para você uma prévia dessa resposta. O valor pelo acúmulo de função, pelo trabalho de motorista e também de cobrador, o que o motorista ganha a mais não chega aos R$150, tá? Esse é o valor pelo acúmulo da função. Quando a gente observa, né, algum trabalhador tendo acúmulo de função, esse valor ele sobe 40%, o valor aumenta consideravelmente. Mas nesse caso específico, é esse valor que eu particularmente considero muito baixo, levando em consideração a importância do motorista e essa dupla função que acaba, de certa maneira, sendo perigosa. Eu vou vir mais uma vez aqui. Deixa eu vir aqui com o Williams Freire, porque a gente vai chegar no Aldo Lima para a gente poder conversar a respeito desse assunto, para a gente poder ouvir aqui o presidente do Sindicato dos Rodoviários, para a gente ouvir mais uma vez a palavra dele, para ele falar sobre essa questão, sobre essa dúvida que a gente precisa sanar. Vamos falar com ele aqui. Liberar, sem sombra de dúvida nenhuma. É claro que para haver uma greve de ônibus, a gente precisa convocar a categoria em assembleia e os trabalhadores aprovarem em assembleia, porque aqui é apenas um protesto, mas o nosso desejo é que esse impasse seja resolvido, que as empresas devolvam o dinheiro dos trabalhadores que foram descontados de forma devida, o valor do ticket que foi descontado de forma devida, né? Para que a gente resolva esse impasse. Apenas isso e cumpra a decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Caso não haja esse acordo, esse diálogo, essa conversa, Aldo, assim, o que é que pode ainda acontecer? Está todo mundo assustado com a possibilidade de nova greve, né? Inclusive hoje, metroviários fazem assembleia também, podendo parar amanhã. Vamos aguardar um posicionamento judiciário, né, para que eles cumpram o acordo, vamos aguardar um posicionamento judiciário, né, e se caso necessário eu vou ter que chamar a categoria em assembleia. Espero que não, repito, espero que a gente consiga resolver sem a necessidade de ir para uma nova greve. A dúvida em relação ao salário que os motoristas recebem é a seguinte, uma pergunta que o André está fazendo inclusive lá do estúdio. Quanto que o motorista ganha mais hoje para cumprir essa dupla função de cobrador? Era R$135, com o ajuste aumentou R$5. É um absurdo. R$140. Primeira coisa, a resposta está aqui. Para dirigir o ônibus, o motorista ganha X. Para dirigir o ônibus e passar o troco, pegar o dinheiro da passagem, X
mais R$ 140. R$140. Lamentavelmente, um valor que absurdo. A dupla função é uma pauta que o sindicato lutou contra, né? Que a gente sabe que dupla função é um retrocesso no sistema de transporte coletivo. Mas já que existe, é uma realidade contra o nosso desejo, que no mínimo o trabalhador fosse bem remunerado. Mas infelizmente não é. E o reajuste que tivemos para o exercício da dupla função é de R$5 a mais, que é uma vergonha. Em relação ao acordo, né, que foi firmado no TRT, estava tudo bem amarrado. A gente está falando do Tribunal Regional do Trabalho. Então, mesmo diante do TRT, está havendo esse descumprimento dessa maneira tão explícita, digamos assim? Está havendo esse descumprimento. Eu reforço o que eu venho falando sempre. As empresas não respeitam o Tribunal Regional do Trabalho, as empresas não respeitam o Ministério Público. Já ocorreu em situações anteriores. Em 2020, por exemplo, eles também descumpriram um acordo e mais uma vez a gente se depara com um novo descumprimento depois de termos firmado um acordo no Tribunal Regional do Trabalho. E aí, Aldo, todo mundo aqui, as pessoas estão passando aqui no local, estão perguntando, é greve? É greve de novo? Não é greve, tá, gente? Vai ter um prazo, daqui a pouquinho esse protesto ele vai ser encerrado, é isso? Vamos, à 13h a gente está encerrando aqui o protesto, e vamos aguardar para que haja um posicionamento urgente, do tribunal, dos órgãos competentes, para a gente resolver esse problema que foi mais uma vez criado pelas empresas de ônibus, pelo sindicato das empresas de ônibus. Mas aí, a gente, lógico, as pessoas perguntaram, a gente esclarece que isso aqui não se trata de uma greve, mas aí eu vou repassar a pergunta que todo mundo está fazendo. Afinal, vai ter greve novamente? Vai ter uma greve novamente? Vocês discutem essa possibilidade diante dessa denúncia que está sendo realizada? Essa possibilidade ela não é descartada de uma nova greve. É claro que para fazer uma greve a gente precisa cumprir alguns requisitos da lei de greve, dentre elas comunicar a toda a população, ser aprovado em assembleia, comunicar a toda a imprensa, né, a própria empresa de ônibus. Essa possibilidade ela não é descartada. Bom, mas o nosso objetivo é que seja cumprido o acordo, que as empresas devolvam os dinheiros, os valores que foram descontados de forma indevida e que passe a de fato executar o que foi sentenciado, decidido no tribunal, compensação das horas. Isso aí que a gente está recebendo de informação. E claro, a gente está na busca também da nota por parte da Urbana PE em relação a essa denúncia que está sendo realizada. E como o próprio TRT recebeu a denúncia por parte do Sindicato dos Rodoviários, a gente também está aguardando um posicionamento sobre essas denúncias que estão sendo protocoladas. Uma última dúvida aqui, Aldo. Você tem em média quantos ônibus que estão nesse momento parados aqui no centro do Recife? Exatamente não, até porque eu estou bem localizado aqui no centro, né? Mas são vários veículos. Os ônibus que circulam aqui no centro do Recife, eles estão parados em protesto, inclusive com apoio da categoria que vem sofrendo com esses desmandos das empresas. Então, Aldo, daqui a pouquinho a gente volta, a conversar a respeito desse assunto. Enquanto isso, eu vou mostrando um pouco aqui desse cenário. A gente tem aqui os ônibus que estão parados na ponte do Arte Coelho, os veículos estão parados, tem o banner aqui que a gente pode observar que... Claro, passa o comunicado para as pessoas que estão circulando aqui nas ruas do centro do Recife e tudo isso é o protesto por conta desse não cumprimento, suposto não cumprimento do acordo que foi firmado com a Urbana PE.